Estamos de volta daqui a pouquinho, tem mais dicas de artesanato para vocês, várias aulas, tem passo a passo em madeira com Marisa Magalhães, tem arte em tecido, uma bolsinha porta-óculos. Mas a gente aproveita esse bloco para continuar conversando mais um pouquinho com a psicóloga e master em programação neurolinguística, Estela Moraes. Estela, mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença. Eu agradeço. Várias pessoas se manifestando aqui, Estela. E eu tô gostando, viu, gente, das participações. Gente concordando, gente não concordando, gente que assume que é que tem essa mania de procrastinar, pessoas que falam que não, Tati, consigo, tudo que eu começo eu termino. Vou ler algumas participações para a gente compartilhar com todo o Brasil. Por exemplo, a Luciana participou. Tati, eu mando a pauta de hoje. Há alguns anos eu começava as coisas e terminava, mas agora estou nesse negócio, entre aspas, de procrastinar. Não sei o que aconteceu comigo. Até no artesanato, que é uma atividade que eu amo fazer, começo e paro tudo que eu faço. Beijo para a coach, espero que ela possa me ajudar. Ela é de Americana, São Paulo. Obrigada, Lu, pela audiência. A Lu diz aqui que ela sempre começou e terminou as coisas, mas de um tempo para cá ela percebe, está desmotivada por algum motivo que ela não sabe qual. E mesmo artesanato, que é algo que ela gosta muito, ela não consegue dar sequência. Tati, provavelmente se a gente for conversar com a Lu e a gente for avaliar o momento em que essas coisas mudaram na vida dela, provavelmente foi algo aconteceu, que fez com que ela perdesse a motivação, porque o fazer, com desejo tem a ver com energia, tem a ver com a nossa energia de disposição, nossa disposição física, mental. Então, provavelmente, aconteceram coisas na vida dela que fez com que ela mudasse aí o percurso da forma como ela se relaciona aí com as tarefas que ela faz. Porque você realizar coisas demanda uma energia interna. Então, em algum momento da vida dela, ou alguma perda, alguma coisa aconteceu para que ela mudasse o estilo dela de resolver coisas. Aí é investigar realmente desde este momento, porque geralmente as pessoas falam, não sei o que aconteceu. E isso é normal, porque as pessoas não trabalham inteligência emocional. Voltar no passado, entender sua história, ver aonde foi que ela teve essa mudança de comportamento e mas o que estava alguma acontecendo. Coisinha aconteceu e acabou desmotivando, mexendo com o emocional dela, Sim. que atrapalhou nesse desempenho dela, por exemplo, no artesanato. Provável. Uma briga, uma discussão, uma perda, um luto, enfim, alguma coisinha aconteceu. E sabe o que acontece, Tati? Muitas vezes a gente nem sabe o que é, porque são coisas que ficam armazenadas dentro, A gente na psicanálise chama do inconsciente, e muitas vezes é algo que a gente bloqueia, então a gente não sabe, Por isso que é interessante procurar ajuda profissional, para entender. Porque se ela vem num padrão de que faz tudo certinho e tudo mais, e de repente muda esse padrão, alguma coisa ali teve uma ruptura nesse processo. Primeira coisa é identificar. Sim. E aí, ajuda de um profissional, porque como você falou, nem sempre a gente consegue identificar sozinho. Sim. Viviane também participou. Tati, eu insisto, mas acabo pensando e lembrando o tempo todo que não deu certo. Aí me preparo para tudo dar errado de novo. Parece que é uma luta contra a gente mesma. Sempre me preparo para o ruim. Não é só você, Viviane. Muitas pessoas fazem isso. Muitas. Às vezes a gente tem uma frustração, algo que não dá certo, e aí quando a gente vai tentar outra coisa, a gente já vem com essa bagagem e aí a gente já fica ali no consciente, não vai dar certo de novo, e a gente já se prepara para isso. A gente vive numa sociedade, num meio onde a gente é muito cobrado. Então a gente tem que ser o melhor, a gente precisa fazer o nosso melhor. Só essa cobrança externa, que gera uma cobrança interna, a gente mesmo, a autocobrança, já faz com que crie uma certa ansiedade e antes de você começar, a gente já cria aquele pensamento. E se não der certo? Além do que, existe uma situação, na maioria aí dos brasileiros, da nossa situação econômica, país, enfim, e social, de questão de desestruturação de família e tudo mais, onde a gente vem com um repertório interno de muito sofrimento, muito fracasso, muitas coisas. Então, a gente precisa, para a gente acreditar que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, a gente precisa ter um repertório interno de vitórias. Se a gente vem numa infância difícil, em um processo de adolescência difícil, com bullying ou com problema com o pai, mãe, enfim, como que a gente vai acreditar que a gente consegue se a gente não sabe nem o que é isso dentro da gente? Então, o processo também de identificar os motivos pelo qual a gente não consegue coisas ou que a gente tem medo de errar é importante. Porque aí você vai voltar na sua história para você entender o que é seu e o que é do outro. Perfeito. Bem colocado. Estava aqui atenta, prestando atenção. Autoconhecimento sempre é bom,
A Lidnadja, do Rio Grande do Norte. Estela, eu só procrastino nas tarefas de casa. No artesanato que eu amo, me dou por inteira. Aqui eu desconfio que você não gosta de tarefa de casa, então, Lidnadja. Um beijo para você. Obrigada pela participação. Obrigada, Rio Grande do Norte, também pela audiência. No artesanato ela começa e termina tudo, mas ela disse que nas tarefas de casa ela começa e nunca termina. É o belo exemplo do que a gente falou no começo, né? Aquilo que a gente gosta muito, a gente não procrastina, porque dá prazer, né? Muitas vezes a gente age apenas para eliminar a dor. Então aquilo também gera um sofrimento. Quando você encontra alguma coisa que te dá prazer, aquilo não tem dificuldade de você fazer, né? Você vai e faz com gosto até o final. E vai fazer mais e mais sempre. E às vezes a gente faz isso mesmo em casa, né? Tem que fazer, Tati, arrumar o armário. Aí você começa a arrumação. Aí chega num determinado momento e fala assim, ai não, amanhã ou depois, semana que vem, eu termino essa outra parte do armário. Mas isso até que é normal, é do ser humano, né? É porque a gente, não é uma coisa legal, você vai falar que a gente gosta de arrumar. A gente tem que fazer, não é legal. Tem gente que gosta, tem gente que é organizada, que tem esse perfil de deixar tudo certinho. Se olhar hoje no meu armário, vai estar tudo por cor, assim, exatamente que é pra não dar muita bagunça, pra não ter que ficar arrumando o tempo todo, sabe? Beijo pra você, viu? Tem mais uma participação que me chamou a atenção, vou também querer compartilhar, porque acaba sendo também a realidade de muitas pessoas. E eu quero agradecer você, viu? A Rosemeire Andrade, ela se manifestou. Tati, não concordo muito com vocês. Por quê? Nem sempre a gente deixa, né, de concluir algo porque a gente não gosta do que faz. Por exemplo, eu nada finalizo na vida, porém acho que tem muito a ver com a depressão. Ela diz aqui, eu não tenho achado razão suficiente para nada. E aí, Rose, você entra em algo muito importante e eu agradeço por a sua opinião, porque realmente as pessoas que enfrentam a depressão, alguns transtornos de ansiedade, que passam por momentos difíceis na vida, elas não conseguem achar um propósito, não conseguem ver esse propósito. E aí, automaticamente, não vai conseguir dar sequência na realização das suas tarefas básicas ou mesmo dos grandes projetos que vão definir, por exemplo, o seu futuro, né? Os seus grandes sonhos. Sim, a depressão, ela tem um quê aí, né? Não é essa definição específica, enfim, de psicologia, mas tem um quê de ficar preso em coisas que aconteceram no passado. Então, assim, de uma tristeza muito grande, a depressão ela é uma tristeza muito grande. E realmente, você achar prazer em coisas quando você está muito triste é um desafio, né? Então, não significa só que você gosta ou você não gosta, você não tem aquela energia, né, para realizar coisas. Isso é normal acontecer. Não existe o entusiasmo, não existe. E a depressão também está ligada com essa questão de propósito de vida, né? De você achar o que aquilo te faz bem. E como a gente, né, falou aqui da questão de ter muitos desafios externos, além dos nossos internos, tem muitos desafios externos, a gente fica preso nesse medo de tentar e não conseguir, ou ter várias tentativas frustradas. E um sentimento normal hoje em dia também é se sentir sozinho para realizar coisas. Esse vazio interior que também aumenta com a questão da depressão, como que eu vou superar isso sozinho, né? E para isso também existem os profissionais, né? As pessoas falam, eu não vou procurar psicólogo, que é coisa de louco. E muitas vezes é alguém, né, para te acolher, alguém para te orientar em relação a um caminho, né? Existem esses processos que eu comentei contigo no intervalo, Tati, onde você vai fazer vivências que tem muitas pessoas passando por isso. Então, as pessoas vão se apoiando e criando um senso de comunidade onde a pessoa não se sente não mais sozinha, né? Então, essa tristeza profunda, ela também tem raízes para serem identificadas. Mas a maioria das pessoas se fecham por medo, por vergonha, por preconceito e não vai atrás de buscar ajuda, né? Então, ela acaba caindo andando em círculos, né, de que é difícil e não faço, que é difícil e não faço, eu não tenho vontade, eu fico triste e não busca ajuda e não vê mesmo uma luz no fim do túnel, né? Sozinho é muito difícil isso. E a primeira coisa nesses casos é de fato procurar ajuda de um profissional capacitado, porque às vezes a pessoa não consegue sozinha, né? Sem dúvida, de um profissional capacitado. A Gerlane também participou conosco. Beijo, meu amor. Tati, sou assim, começo e não termino nada. Ultimamente está acontecendo com tudo na minha vida, inclusive no artesanato. Não sei como me motivar, eu acabo desistindo de tudo.
Eu queria aproveitar essa participação também da Gerlane, Estela, para a gente finalizar, se você pudesse pontuar para a gente algumas dicas, gatilhos, estratégias de como as pessoas podem começar a buscar de novo esse resgate, a motivação, o entusiasmo, ou mesmo essa autoavaliação e redescoberta. O que realmente eu quero para a minha vida, o que realmente me dá prazer em fazer e onde eu realmente devo focar minha energia e minha atenção. Isso. Eu costumo usar uma analogia, né, em relação, eu até falei de manhã aqui com o padre aí, na relação ao GPS. Se você me ligar e falar assim, Estela, me ajuda a chegar aí onde você está, a primeira coisa que eu vou te perguntar é, onde você está? Eu preciso saber onde a pessoa está, o que é, né, é a Gerlane que perguntou, né, o que é Gerlane hoje? Onde que ela está? Qual que é o momento da vida dela? E aonde que ela quer chegar? Identificar onde você está e aonde você quer chegar é a parte mais importante. E para esse processo, existem, né, processos, mas primeira coisa, um passo a passo que a pessoa pode fazer na casa dela, né, é identificar coisas que dão prazer para elas fazerem sozinhas, muitas vezes. Porque senão eu jogo a responsabilidade. É sair com meus filhos. Mas meus filhos moram longe. Sempre tem um sabotador ali para... Então, coisas que você gosta de fazer sozinha, faça uma lista. Porque isso vai te gerar prazer, vai te dar um repertório interno de coisas boas e isso vai te dando uma animada já. Né? Mas coisas que você consiga fazer sem depender de uma outra companhia. De fatores externos. Então, coisas que te dão prazer, identifica. Muitas vezes, se a pessoa estiver no auge da depressão, ela não consegue identificar isso no momento presente. Mas e antes? O que dava prazer nela antes? Quais são as coisas que ela gosta? Né? E precisa dar esse primeiro passo de fazer essas coisas e de fazer a própria lista. Né? Porque a gente está acostumado também a receber coisas prontas. E também depende um pouquinho da gente ir cumprir algumas tarefinhas para a gente conseguir, né, dar esse primeiro passo para se livrar da procrastinação ou da depressão ou qualquer sintoma, né, emocional aí que vai somatizar na gente em diversas doenças ou em diversos resultados aí não tão legais. Obrigada, viu, Estela, pela presença hoje no nosso programa. Nós vamos divulgar todos os contatos da nossa convidada. Obrigada. Quem quiser conhecer mais sobre o assunto da entrevista do dia, quem quiser falar diretamente com a nossa convidada, telefone e também o contato do Instagram aí está sendo divulgado. Bom restinho de semana para você, viu? Obrigada por toda a contribuição dada ao nosso programa. Obrigada. A gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto com as dicas de artesanato. Tem passo a passo em tecido e arte em madeira. Até já!